Você já percebeu que o dinheiro parece evaporar assim que ele cai na sua conta? Você recebe para as contas básicas e logo depois, evapora. E quando e se sobra um trocado, você vai lá e gasta com coisas superficiais, óculos, um delivery ou coisas que você não necessariamente precisa. E o pior, além do dinheiro não sobrar, você costuma tapar o buraco ali com seu cartão de crédito. E se isso acontece, calma que não é falta de força de vontade, é questão de falta de estratégia. Hoje eu vou te mostrar 4 passos simples que você pode executar ainda hoje do que você precisa fazer para sobrar dinheiro na sua conta. Isso é uma das coisas que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua. Então se você quer parar de sentir que o dinheiro não sobra, fica aí até o final do vídeo. E a primeira coisa é organize a sua base financeira. A maioria das pessoas não percebe que o aluguel, carro e alimentação são uma das principais coisas que mais gastam o seu dinheiro no dia a dia. Porque a maioria das pessoas acha que já sabe de cabeça quais são os seus custos. Mas a verdade é que aquela contabilidade mental que você faz aí dentro da sua mente nem sempre está correta. Sempre com aquela continha de, se eu ganho 2.900, eu gasto 1.000 aqui de aluguel, e eu gasto mais 500 reais ali com alimentação, então sobra tanto e eu vou gastar esse tanto com outras coisas. E nem sempre isso é verídico. E é por causa disso que acaba nunca sobrando nada. Porque nesse caso, a matemática mental costuma mentir pra gente. E foi quando eu entendi isso que eu comecei a anotar absolutamente quase ali todos os gastos que eu tinha no meu dia a dia. E só nesse tempo de 30 dias, se você parar para anotar, você vai perceber que tem algum streaming aí que você assina e que você não usa já tem bastante tempo. Alguns itens supérfluos que você faz ali no mercado e não necessariamente você precisa daquilo. E quando você senta e para fazer essas contas, às vezes você vai perceber que você nem é tão pobre assim. E não é que não tá sobrando tanto dinheiro, é você que está extremamente mal organizado com as coisas que você está gastando ou deixando de gastar. Então faz uma coisa, abre uma planilha de Excel ou, no último caso, se você não souber como usar, pega um papel e uma caneta e anota ali todos os seus gastos. Faz esse controle, entra no aplicativo do seu banco e vê o quanto você gastou e o que você gastou de cartão. Óbvio que tem aplicativos que já fazem isso diretamente, como ali do Nubank, que você pode separar os seus gastos com alimentação, transporte, moradia e assim por diante, para você ter essa organização e entender realmente qual que é o fluxo desse dinheiro. E não significa que é só porque você está vendo que você está gastando algumas coisas de forma errada que você vai cortar todos os seus gastos e viver uma vida horrível. Não é isso. Olhando de fora e de longe todos os seus gastos, você mesmo vai perceber o que está valendo a pena e o que não está valendo a pena. E até você pode mudar esses gastos que não estão valendo a pena para coisas diferentes. Então anota tudo aí que com certeza você vai se surpreender. Agora o segundo passo, só que esse é muito mais importante, e ele é sobre construir a sua reserva de emergência. Nem que seja com 20, 30, 50 reais ali todo mês. E por que essa reserva é tão importante? Geralmente você já deve ter ouvido alguém falar, você tem que construir essa reserva ali de 3 a 6 meses do seu custo de vida para não dar problema especificamente na sua vida. E gente, a questão é muito mais simples do que parece. Calcula quanto você gasta ali por mês. Vamos fazer uma conta? Vamos fingir ali que você gasta 5.000 reais todo mês. Uma reserva de emergência seria basicamente esses 5.000 multiplicado por 6. Ou seja, 6 meses do seu custo de vida. Por quê? Caso você fique desempregado ou aconteça qualquer outro problema de saúde ou alguma coisa na sua vida que você precise de algum dinheiro e você não tem ali o salário do teu emprego, você não vai ficar desesperado. Isso também não vai prejudicar a sua vida financeira, como precisar fazer um empréstimo desnecessário ou coisas que te deixam cada vez mais ansioso. Então, só de você ter esse trabalho, ou seja, praticamente 30.000 reais, você já conseguiria se organizar de uma maneira muito melhor para não correr riscos. E é óbvio que se o seu salário for menor, por exemplo, 1.000 reais, e o seu custo de vida for 1.000 reais, também que é uma coisa hiper difícil hoje no Brasil, né? Ter um custo de vida de 1.000 reais, então você que ganha perto disso já é um herói. E você pode lembrar que multiplica por 6, você precisa de 6.000 reais pelo menos para ter ali de reserva, sendo que você tem um custo de vida de 1.000 reais. E, obviamente, tem outros vídeos mais pra frente que a gente fala de como aumentar o seu salário. Porque eu sei que nem sempre você consegue construir uma reserva de emergência, principalmente se você não mora com seus pais, se você mora sozinho, se você tem uma vida que você já construiu, não tem como você economizar tanto dinheiro assim. E eu sei que às vezes você pode pensar que parece impossível, porque, cara, guardar 150 reais, 300 reais, mal sobra para as coisas que eu gostaria de fazer. Tudo bem, às vezes é você se esforçar um pouco mais agora para depois ter uma tranquilidade maior. Foi assim que eu pensei para começar a juntar os meus primeiros 100.000 reais e ultrapassar esses valores. Se agora eu consigo guardar uma parte e investir esse dinheiro, depois de um tempo
eu consigo muito melhor gastar ele de forma mais tranquila, tendo o dinheiro trabalhando para mim. Isso vai vir mais adiante. Mas das coisas mais importantes para você não esquecer de jeito nenhum se você tem uma reserva de emergência, você evita problemas futuros. Não vai precisar fazer empréstimo, que é uma coisa que muitos brasileiros fazem. Tem um estilo de vida ultra alto, ficam desempregados, tem que pagar todos os cartões e dívidas que eles acumularam, e qual a primeira coisa que vem na mente deles? Fazer um empréstimo. Só que eles estão aumentando cada vez mais as dívidas e não estão indo no cerne do problema. E uma das coisas mais importantes é que reserva de emergência é para emergência, então não vai gastar aquele dinheirinho que você juntou para comprar um videogame ou qualquer outra coisa do tipo. Óbvio que a escolha é tua, mas quando der problema, você precisa realmente dar isso, porque não é se vai dar um problema, é quando der um problema. Na nossa vida existem diversos imprevistos, eu tenho certeza, porque alguma coisa você já deve ter passado. E se não passou, vai passar. Então, nesse caso, você precisa ser radical com isso. Só para emergências esse dinheiro. Terceiro passo, para quem está num patamar um pouco mais complicado, é ataque suas dívidas. Cara, quase 8 em 10 famílias brasileiras, eu tô com um número aqui, estão endividadas. E o brasileiro meio que normalizou isso, de brasileiro é endividado mesmo, e assim por diante. Cara, não tem sentido isso. Óbvio que para algumas pessoas o custo de vida é muito complicado porque ganha muito pouco e precisa manter uma casa, precisa fazer diversas coisas. Mas, cara, o brasileiro já nasceu nessa fase de ter que matar 34 leões por dia em vez de apenas um. Então, cara, se você tá nesse lugar, se esforça um pouco mais. Eu não tô falando que é fácil, eu sei o quanto você vai precisar trabalhar mais para juntar esse dinheirinho e quita as dívidas o quanto antes. O único motivo de você não quitar a sua vida o quanto antes é se ela estiver travada. Se não tiver nenhum juro sobre ela, se essa dívida não está aumentando. Exemplo, aquela dívida que você tem com o fulaninho de 3 mil reais, que é um tio teu, e ele é de boa, só gostaria que você pagasse ele o quanto antes. Cara, se no momento você não está conseguindo juntar dinheiro nenhum, junta aquele dinheiro primeiro com calma, segura ali num CDB liquidez diária e depois você paga aquela pessoa. A não ser se estiver correndo juros em cima daquilo, Deus me livre, você pegou e emprestou para um agiota, ou pegou emprestado de um agiota, ou qualquer coisa do tipo, coisa que nós não indicamos nem um pouco. Você, no caso, quita aquilo quanto antes, resolve esses problemas, porque uma dívida ela tem juros compostos negativos. O que significa isso? Se você tem uma dívida que ela aumenta cada vez mais com o tempo, com juros mês a mês, aquilo vai acabar com a sua vida. Por isso que juros geralmente de cartão de crédito e de outras coisas como essas que eu falei, são coisas que você tem que quitar o quanto antes. E o que acontece? Todo esse dinheiro suga todo o dinheiro da sua liberdade. O dinheiro que era para estar indo para as coisas boas, ele vai ter que ser usado para pagar as dívidas que você fez. Então, em vez de você progredir na vida, você está regredindo e ficando travado no mesmo lugar. Eu mesmo já fiz dívidas na vida e eu posso dizer com toda a convicção que eu entendo o sentimento que você fica quando você não paga aquilo. E já deixa esse dinheiro separado antes para você conseguir fazer todos os pagamentos que você precisa. E que nem eu falei, priorize as que têm primeiro os juros mais altos. E cada renda extra que você conseguir, vai lá e já adianta uma parcela dessa dívida. Mas presta atenção, não adianta você fazer isso e ficar entrando em novas dívidas. Você precisa quebrar esse ciclo e mudar a tua mente em questão de fazer essas dívidas. Senão, vai ser um ciclo sem fim e você nunca vai ter uma prosperidade financeira. E o quarto passo, galera, é invista. Investir, eu sinto muito te dizer, mas não é coisa de rico. Óbvio que o primeiro passo é você quebrar essas dívidas. Porém, depois disso, coloca o dinheiro num CDB liquidez diária. Deixa esse dinheiro ali investido, onde você vai conseguir ter uma rentabilidade mês a mês e poder tirar o dinheiro a qualquer momento. E isso é o que faz as pessoas virarem ricas. Não é do nada pegar 300 mil reais e investir. Não, é você colocar os seus primeiros 50 reais, 100 reais, 300 reais e assim por diante. E progredindo conforme você consegue. E o mais importante disso é a constância. Você tentar ficar um dia sequer sem investir. Sabe aqueles 10 reais que sobram no final do dia? Ou ali o dinheirinho que você tem guardado? Sempre vai investindo aquele dinheiro em algum lugar que ele dê alguma rentabilidade e seja seguro enquanto você não aprende cada vez mais sobre investimentos. Porque depois que você tiver o conhecimento, você não precisa de muito tempo. Eu, pelo menos, gasto ali uma horinha no mês para olhar meus investimentos e dar uma ajustada nas coisas que eu preciso. Porque quando você entende depois disso quais são os investimentos certos para você, o CDB liquidez diária, um Tesouro Selic, comprar fundos imobiliários, ações no exterior, criptomoedas e assim por diante, você vai perceber que fica muito mais fácil você investir e esse dinheiro trabalha para você e transforma a tua vida. E um quinto passo que quase ninguém fala, e um grande amigo meu teve muito resultado com isso,
quando eu ensinei para ele, é a questão da mentalidade de recompensa inteligente. O que isso significa? Se tem uma coisa que quase ninguém fala, é você aprender a se premiar do jeito certo. Por exemplo, quando eu estava na minha saga ali de juntar meus primeiros 100 mil reais, investindo, trabalhando pra caramba, não que deixamos de trabalhar ainda hoje, mas a gente conseguiu chegar nesse patamar ali, pelo menos dos 100 mil reais e um pouco acima disso. Quando a gente estava nessa fase, surgem várias oportunidades de você querer gastar o dinheiro, querer comprar um videogame novo, um carro novo, alguma coisa divertida para você. Porém, quando você está focado no teu objetivo, é interessante que você se premie a cada valor que você chegar. Por exemplo, eu coloquei para um amigo meu ali a meta de quando ele atingir os primeiros 10 mil reais investidos, ele saísse ali com a esposa dele para um lugar que ele gostaria de ir faz tempo com ela. Ele poderia ir agora, antes com ela, passar ali no cartão de crédito? Claro que ele poderia. Porém, qual que é a graça se ele nunca coloca como uma premiação para ele? Pode ser um tênis, pode ser uma bolsa para você, ou o que você quiser. No meu caso, o dos 100 mil reais foi uma viagem. Foi uma viagem de cruzeiro, eu conseguiria pagar aquilo muito antes? Claro que eu conseguiria, sem problema. Porém, eu esperei para ser um momento especial e ser também, além de uma premiação, uma comemoração para mim. E por que essa premiação é importante? Você tem que tomar cuidado também com o tamanho da premiação. Porque vamos lá, você junta ali os seus primeiros 1.000 reais. Você fala, cara, legal, agora eu vou me premiar. Eu vou num baita restaurante. Aí você vai e gasta 500 reais. Ou seja, você não juntou 1.000 reais, você não está investindo 1.000 reais, agora você vai estar investindo só 500 reais. Então você tem que tomar cuidado com as coisas que vão gastar toda essa energia. Por quê? Pense que a partir do momento ali que você juntou uns 100 mil reais, com a taxa de juros atual, você consegue basicamente ganhar uns 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Isso vai te dar basicamente uns 1.000 reais por mês, ou seja, quando você for se premiar, você tem que tomar cuidado. Você fala, putz, esse dinheiro investido, durante um mês ele vai me render 1.000 reais. Será que quanto eu posso gastar? Então, cada um tem sua própria conta. Você tem que se premiar com algo que seja interessante para você, que te motive a investir cada vez mais, mas também muito cuidado para aquela premiação que você for fazer não pegar e acabar gastando todo o teu dinheiro. Então, galera, bora recapitular aqui. Primeiro, organizar a tua base financeira. Já pega papel e caneta e anota isso que eu tô passando. Porque quando você não anota alguma coisa, aquilo não vai ficar dentro de você. Você está assistindo esse vídeo no modo automático, você precisa aplicar para realmente ter resultado. Segundo, construa sua reserva de emergência. A gente falou disso. Terceiro ponto, quite todas as suas dívidas, obviamente aquelas que têm um juros maior primeiro. Quarto ponto, investir todo mês. E quinto ponto, você se premiar da forma certa para os juros, obviamente, pagarem você mesmo. E assim, galera, pode parecer simples demais isso, mas menos de 5% dos brasileiros realmente conseguem fazer isso, se não menos pessoas ainda. Então, se você não anotar e não aplicar exatamente tudo isso, você não vai conseguir ter esses resultados. Começa com calma, você pode estar pensando que isso são pequenos passos, porém, começa com calma que vai dar certo. E agora a decisão é sua. Escreve nos comentários para mim, você vai deixar o seu próximo salário evaporar novamente ou você vai pegar e mudar totalmente. E se você já faz, coloca aí para incentivar as pessoas que estão nesse caminho, quanto você já consegue guardar, quanto você já consegue investir. Eu vou ficar muito feliz de saber e saber que esse vídeo contribuiu para você que está aí do outro lado de alguma forma. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal que vem muito mais pela frente. Meu nome é Henrique Reis e esse é o Rei de Negócios.